E nós recebemos aqui em nossos estúdios o Frederico Marcondes César, vice-presidente do interior do Secov São Paulo, o Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administração de Imóveis. Trata-se do maior sindicato do mercado imobiliário da América Latina e é justamente sobre esse setor que nós vamos conversar agora pela manhã. Participa conosco também dessa entrevista de forma remota o jornalista José Guilherme Ferreira. Frederico, muito bom dia. Fred, me permita chamá-lo de Fred, muito bom dia, obrigado pela entrevista, já receber aqui. Seja muito bem-vindo ao Jornal Abre Aspas. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos debater o mercado imobiliário do interior e também aqui da nossa região, do Vale do Paraíba. É isso, eu já queria então iniciar justamente nessas perspectivas, até porque a gente está vindo de uma recuperação, uma retomada ainda cautelosa, né, em alguns setores, mas como é que está a expectativa do setor imobiliário especificamente agora para esse ano de 2022? Vamos fazer um pequeno histórico. Vamos pegar de 19 para cá, 2019 até agora 22. 2019, questão o mercado começou a acelerar, porque nós de 2014 a 2018 tivemos anos desafiadores para a economia nacional. Em 2019 o mercado começou a acelerar. 2020, o advento da pandemia, quando chegou o mês de abril, o mercado teve uma paralisia total. Foi um choque para todos, um cenário que jamais vivido. E interessante que dentro do Secov nós fazíamos pesquisas a cada 15 dias nos plantões de venda para verificar como é que estava o termômetro do mercado. E o que nós percebemos? Que cada mês estava melhor que o anterior. Então maio foi melhor que abril, junho melhor que maio, julho melhor que junho, enfim. Mas observe você o número como é que é de impressionar na pandemia. Citando a cidade de São Paulo. Historicamente, a cidade de São Paulo, ela lança e comercializa na ordem de 35 mil imóveis de forma anualizada. Nesse ano de 2020, foram 65 mil imóveis, no auge da pandemia, lançados e comercializados. 2021, o ano passado, foram 78 mil imóveis, ou seja, o dobro da média histórica. Então, nós falamos, mas a pandemia afetou? Não. O que nós percebemos é que o mercado teve aquele ato de 14 a 18, criou-se uma demanda reprimida brutal. Nesse segmento, a faixa dos 2 dormitórios econômicos, que nós colocamos como o Minha Casa Minha Vida, são os imóveis econômicos, eles responderam de forma assim, para o estado de São Paulo, pesquisa de São Paulo e das pesquisas que nós desenvolvemos nos nossos 10 escritórios regionais do interior paulista, 70% a 80% eram os imóveis econômicos da faixa, hoje a Casa Verde, Amarela, a Minha Casa Minha Vida. Mas o mercado não deixou de atuar e atuar fortemente nesse período. Houve também a questão do impacto da renda do brasileiro também, que foi muito brutalmente afetada, né, durante esse período da pandemia. Aliás, tudo se virou de ponta cabeça, né? A gente sabe que alguns setores sofreram menos do que outros, enfim. Mas teve que se ter uma constante recriação de muita coisa, né? Uma adaptação, novas adaptações e tudo mais. De forma geral também, a questão da renda do brasileiro, no caso aqui nosso, aqui do estado de São Paulo, também de certa forma afetou ou influenciou nessa questão todos os números? Ele criou, o que aconteceu? Nós percebemos de forma mais acentuada uma migração das cidades, né, das pessoas. Veja o que as nossas pesquisas identificaram. Num raio de até 100 quilômetros da cidade de São Paulo, nós observamos uma migração muito forte das pessoas, seja da classe A, B, C ou D. O que aconteceu? Num raio de 100 quilômetros, São José dos Campos, Jundiaí, Campinas, essas cidades satélites, Alphaville, Sumaré, as pessoas de alta renda, eles saíram desses imóveis de alto padrão de São Paulo, em condomínios, em prédios, e preferiram se deslocar para essas cidades no entorno de São Paulo, porque como estavam trabalhando home office, a família toda em casa, eles perceberam que eles queriam mais espaço. Sim. Então eles procuraram condomínios nessas cidades no entorno de São Paulo, com casas, terrenos grandes, com toda a infraestrutura. A classe C e D, o que nós observamos? Eles também vieram para o interior paulista, também nesse raio de 100 quilômetros, comprando terrenos populares ou apartamentos. Para que você tenha uma ideia, o preço médio do interior paulista de um imóvel
novo no mercado imobiliário, preço médio, é de R$ 5.600. Na capital paulista, o preço médio de um imóvel novo, né, no mercado imobiliário é de R$ 12.000. Então a pessoa ele consegue, pela metade do preço, comprar um imóvel e muitas das vezes a locomoção do trabalho dele acaba sendo até facilitada, sendo até mais rápida, dependendo do que você tem que cruzar São Paulo, cruzar norte, sul, leste, oeste, você acaba perdendo mais tempo do que percorrer 30, 40, 50 quilômetros. Então nós percebemos essa forte migração por conta do advento da pandemia. Muito bem, deixa eu incluir aqui o Zé Guilherme. Zé Gui. Olá, Fred. Bom revê-lo aí depois de muitos anos. Eu gostaria de aproveitar para perguntar sobre comerciais. O que aconteceu no mercado dos imóveis comerciais? A pandemia mudou um pouco o perfil da procura dos imóveis com mais espaço, por exemplo? Houve alguma alteração ou continua no mesmo ritmo de procura? Guilherme, prazer em ouvi-lo e vê-lo, uma satisfação enorme. Guilherme, nós percebemos sim, percebemos o quê? Que a alta renda, eles procuraram imóveis maiores, com maior infraestrutura, em maiores terrenos, em condomínios bem localizados. Por quê? Com o advento do home office, a família começou a conviver mais dentro de seu lar. E daí começou a aparecer as diferenças, as dificuldades e as necessidades. Então nós percebemos isso, volto a dizer, em todo o segmento social. Tanto da baixa, média e alta renda, percebemos essa procura por mais espaço, mesmo tendo uma locomoção, uma distância maior. Mas eu coloco sempre o seguinte, essa migração ela já é histórica no estado de São Paulo. Pois, vejam só você, nos últimos 40 anos, em 1980 até 2020, a população do interior de São Paulo, em 1980, era de 16,2 milhões de habitantes. Hoje, a população do interior é de 34 milhões. Ou seja, teve um crescimento de mais de 100% em 40 anos. Ao passo que a cidade de São Paulo foi de 8,5 milhões de habitantes para 11,6. Ou seja, a cidade de São Paulo teve um crescimento na ordem de 35%, 40%, e o interior mais que dobrou. Então, esse advento do crescimento, dessa movimentação, dessa densidade demográfica no interior, não é de hoje, não é por conta da pandemia. Ela se acentuou, nós conseguimos perceber, mas já é um evento que ocorre há mais de 40 anos no estado de São Paulo, em especial esse crescimento no interior paulista. Fred, você como empresário e sempre participando das entidades aí de classe, né? Eu queria que você pudesse falar para a gente qual foi o papel institucional do Secov durante a pandemia, né? Como que o Secov se posicionou institucionalmente para fazer a ponte entre as demandas dos empresários e as decisões do governo, por exemplo? Guilherme, nós estamos como aquele, olhando o gato e o peixe, cada olhar numa posição. A primeira dela que nós fizemos, nós dizemos sempre eu tenho uma atividade sindical patronal há mais de 40 anos, eu digo que todas as entidades, seja uma associação, seja um sindicato ou uma federação patronal, ela é apartidária, mas ela não é apolítica. O nosso papel é um papel político de levar as nossas reivindicações, nossos pleitos, nossas percepções e os nossos sentimentos. Na pandemia, uma primeira ação que nós fizemos, e nós fomos fortes, tanto no governo do estado quanto no governo federal, de não parar os canteiros de obras, né? Tanto é que o setor da construção, ela manteve operando mesmo quando toda a economia do país estava parada. Isso foi uma ação forte do setor
porque nós tínhamos compromisso, nós tínhamos prazo, nós tínhamos unidades vendidas, famílias tinham compromissos com o banco, enfim, compromisso com a sociedade, compromisso com o produto. Então, foi uma ação bastante forte do setor. Seguimos todos os protocolos dentro do sindicato, todas as orientações, de forma que o setor ele passou meio que à margem desta pandemia. Então, acho que foi uma atuação bastante forte do sindicato. Uma outra coisa que nós fazemos dentro do sindicato, e mais agora, mais fortemente nesses últimos 2, 3 anos, nós temos um projeto chamado Projeto Ampliar, que é um projeto que nós atendemos pessoas que estão com um risco social, jovens de até 21 anos, nós ministramos vários cursos de qualificação e profissionalização. E nesse momento de desemprego, de economia instável, nós investimos fortemente nesse programa para poder qualificar esses jovens e tirá-los, quem sabe, de uma marginalidade. Então fizemos uma atuação social, que é um braço social do sindicato, em especial e mais fortemente dentro desses últimos 3 anos, por conta dessa pandemia e por conta do cenário econômico. Então, acho que o Secov desenvolve o papel dele da forma, é um sindicato patronal, mas nós temos, logicamente, um olho voltado para a sociedade. E não bastasse, temos atuação bastante forte nas prefeituras, sempre voltado para as questões ambientais, né, para a questão de crescimento da cidade de forma sustentada. Nós não olhamos somente o resultado das empresas, nós temos uma visão macro e esse é o papel que nós temos desenvolvido ao longo desses anos à frente do sindicato. Fred, vamos falar agora um pouquinho de negócios, né? Vamos falar um pouquinho da Marcondes César. Quer dizer, eu acho que através do exemplo da Marcondes César, a gente pode dar um bom exemplo do que acontece com a construção civil em São José dos Campos e na região. A gente esteve conversando aqui com o José Renato, da Convap, né? Ele muito otimista no final do ano, fazendo muitas boas projeções para o setor da construção aqui em São José e região. Você compartilha certamente desse ânimo, né? Guilherme, sem dúvida. Eu digo que o Brasil é um país de oportunidades, né? Se você olhar para essas necessidades básicas, habitação, transporte, saúde, alimentação, vestuário, e você fizer isso de forma ajustada a preço, qualidade, ajustada ao mercado, Guilherme, você sempre irá prosperar por conta dessas oportunidades. O mercado imobiliário, para que se tenha uma ideia, o déficit estimado nacional, dependendo do instituto, Getúlio Vargas tem um número, Fundação João Pinheiro outro número, vai de 5,5 a 7,5 milhões de domicílios. Veja só, veja que número impressionante e impactante. O interior de São Paulo, nos últimos 30 anos, de 1990 a 2020, portanto são apenas 30 anos, Guilherme, nós tínhamos no interior paulista, em 1990, 5,5 milhões de domicílios. Hoje são 11,2 milhões de domicílios. Ou seja, foi construído em 30 anos no interior paulista o que se construiu na história do interior paulista em 500 anos. Construímos 5,5 milhões. Comparativamente com a cidade de São Paulo saiu de 2,5 milhões de domicílios e chegou a 4,1 milhões. Então, São Paulo produziu 1,5 milhões de domicílios, o interior 5,5 milhões de domicílios. Ou seja, nós construímos uma cidade de São Paulo e meia no interior paulista em 30 anos. Nós construímos no interior paulista praticamente o déficit nacional, e o déficit persiste ainda, na ordem de 7 milhões de domicílios. Então, eu quero dizer o seguinte, que o mercado da construção civil ele é extremamente promissor, ele alavanca a economia. Para que se tenha uma ideia, nós temos 94 agentes econômicos na indústria da construção civil, 62 na indústria e 32 no serviço. Indústria de colchão, de vidro, de alumínio, de tapete, de móveis.
Então, se você movimenta a indústria da construção civil, você movimenta 94 agentes econômicos, ou seja, você movimenta a economia nacional como um todo. Então, não dá para olhar de forma separada da construção civil. A construção civil ela faz parte desse macro negócio que movimenta a economia do país. Estamos seguros de que o mercado vai continuar aquecido, vai continuar acelerando por conta das oportunidades, por conta do déficit, e o déficit está em todo o segmento da sociedade brasileira. A gente tem visto, né, a chegada aqui em São José de novos empreendedores da área da construção, né? Novas construtoras. E o próprio Zé Renato estava falando que é uma movimentação salutar, né? E que, de alguma maneira, não é só outras empresas que estão por aqui. As daqui também procuram outros nichos na região, né? A Marcondes César está aqui em São José e está com o pé em outros lugares também? Guilherme, nós, em 2008, quando as grandes empresas de atuação nacional fizeram IPO, fizeram abertura de capital na Bolsa de Valores, essas empresas foram para as maiores cidades do país e logicamente, vieram a São José dos Campos, e aqui criou-se uma concorrência muito grande, logicamente, com empresas com muita força econômica. E isso fez com que nós espraiássemos a nossa empresa. Porque você tem ideia, até 2008, 100% de nossas operações, seja produção imobiliária, locação própria ou pecuária, que é o braço do nosso negócio, estava 100% focado em São José dos Campos. Hoje estamos em 7 cidades do Vale do Paraíba. A partir de 2008, nós tivemos que espraiar a nossa atividade exatamente por conta de uma concorrência que chegou forte, mas eu acho também que a concorrência sempre é muito saudável, nós aprendemos com essas empresas, e o positivo disso é que há um nivelamento por cima. Você aprende muito com essas empresas, questões de venda, de produto, de acabamento, de abordagem com os clientes. Então é um ensinamento quase que dioturno com essas empresas. Eu acho que elas chegaram e vão continuar chegando. Para que você tenha uma ideia, São José dos Campos, a segunda maior cidade em população do interior de São Paulo. Perdemos para Campinas. É a 23ª maior cidade do país em população. É a 11ª cidade do país em atratividade de investimento. Então isso nunca passou à margem de São José dos Campos. E além do que, nós estamos no centro de consumo, nós estamos a 80 quilômetros de São Paulo, a 300 do Rio, 80 do litoral, 80 da montanha. Então São José dos Campos é seguramente, como sempre foi, o olho do furacão para as oportunidades de investimento e de negócio. Então a concorrência chegou, sempre estiveram aqui, em momentos de forma mais acentuada, um pouco mais distante, mas eles nunca estiveram fora de São José dos Campos. E nós, empresários da região, aprendemos a ocupar os nossos espaços, dividir esses espaços com essas empresas maiores e mais atuantes. Então isso não nos assusta, isso realmente nos qualifica e nos prepara para dias melhores. Muito bem, eu agradeço o Fred, um grande abraço. Rodrigo. Muito bem, conversamos aqui com o Frederico Marcondes César, o Fred, vice-presidente do interior do Secov São Paulo. Fred, muito obrigado pela entrevista, ótima semana e seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal Abre Aspas. Eu que agradeço a oportunidade, um forte abraço para o Guilherme, a você, Rodrigo, a todos que nos assistiram, e estou sempre à disposição para debater o mercado e oportunidades de negócio. Muito bem, obrigado. Chamamos o aquecimento aí no setor imobiliário sempre. Obrigado, Fred. Obrigado.